Bom dia, pessoal. E aí, só alegria? Quem fala é o professor Lucas Gando, da disciplina de Química, e vamos dar continuidade aos nossos estudos. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje são modelos atômicos. Como eu fiz na aula passada, eu preparei novamente os slides a partir do material de vocês, tá? Então eu recomendo que vocês assistam essa videoaula com o material aberto, onde vocês podem grifar, anotar as informações importantes e assim por diante. Nós estamos agora, no livro 3, módulo 7, página de 162 a 163. Vamos lá? Bom, nesse grupo, pessoal, nós vamos discutir um conceito muito importante na química, que é o conceito de átomos. Inclusive, nos grupos passados, às vezes aparecia o termo átomo, vocês ficavam bastante curiosos para saber, mas ainda não era o momento. A gente estava estudando primeiro as moléculas, as substâncias e as misturas. Agora, nesse momento, a gente vai entrar, então, finalmente nos átomos, tá? Pessoal, mas antes de estudar os átomos, nós precisamos estudar uma palavra muito importante. Então, nós vamos estudar hoje sobre os modelos atômicos. Só que primeiro a gente precisa entender o que é um modelo, tá? Modelo no dia a dia possui vários significados. Por exemplo, pode ser um modelo de passarela, pode ser um modelo de carta. Geralmente, a ideia de que se tem no dia a dia é que o modelo é um padrão a ser seguido. Mas na ciência, isso não é um modelo, tá? Nas ciências da natureza, nós temos uma definição bem específica de modelo que a apostila traz muito bem aí para nós. Ó. O modelo pode ser definido como uma representação parcial de um objeto, evento, processo ou ideia. Então, perceba o seguinte, o modelo ele é definido como uma representação parcial. Então, se há uma representação parcial, ele não pode ser entendido como uma cópia da realidade. Ele nunca vai ser igualzinho o real, porque a própria definição diz que ele é uma representação parcial. Então, entendam que essa representação parcial, ela possui limitações. Por quê? Porque ela não é a própria realidade. Então, é preciso entender que essas limitações existirão e que a gente precisa compreendê-las para não achar que é a própria realidade, tá? Então, é importantíssima essa definição inicial de modelos. São representações parciais para eventos, processos ou ideias, tá? E elas possuem limitações, porque são representações parciais, tá? Os modelos atômicos não foi um conhecimento que foi consolidado da noite para o dia. Demorou muito tempo. Então, hoje nós vamos entender um pouquinho acerca dessa história, tá? Toda vez que o modelo ele não consegue explicar alguma situação, nós precisamos aperfeiçoá-lo. Então, como ele surge, ele precisa passar pelo processo de reformulação, reavaliação, toda vez que ele não consegue responder algo de um questionamento. Tá? Pessoal, começamos primeiro pelos modelos gregos. Os modelos gregos foram os primeiros pensados lá na Grécia Antiga ainda, por dois filósofos muito importantes, né? Chamados de Demócrito e Leucipo, por volta do século 4 e 5 a.C. Qual foi a ideia de Demócrito e Leucipo? Demócrito e Leucipo pensou o seguinte: se eu tirar um fio de cabelo e picar esse fio de cabelo em várias partes, vai chegar uma hora que eu não consigo mais cortar esse fio de cabelo. Há algum momento que eu não consigo mais cortar esse fio de cabelo, eu chegaria na menor parte da matéria, tá? Então aqui eles começaram a questionar sobre o quanto poderia ser divisível a matéria. E houve um momento, né, que não vai ser mais possível dividir a matéria até a sua menor parte. Então é como se eu tirasse esse fiozinho de cabelo, cortasse, chega uma hora que a minha tesoura não consegue cortar mais. Então nós ficaríamos na parte aonde foi reduzido a menor parte da matéria. A essa menor parte, Leucipo e Demócrito chamaram de átomo. Por que átomo? Porque A vem do grego não e tomo vem do grego divisível, ou seja, átomos são partículas não divisíveis. E isso na concepção dos gregos Leucipo e Demócrito, tá? Depois dessa compreensão ao longo do tempo, ela foi transformada, melhorada, reformulada e assim por diante. Os diferentes materiais
para eles, seriam então compostos por partículas em que se diferenciariam em forma e tamanho. Como não foi possível provar essa ideia, esse modelo ficou conhecido apenas como teórico. Na época, os gregos não tinham muitos experimentos na ciência. Então, eles entenderam e propuseram esse modelo atômico só a partir de ideias, até porque eles eram filósofos e não químicos, físicos ou matemáticos em si. Tá? Mas foram pensadores muito importantes para que conseguíssemos questionar a existência e a estrutura da matéria. Tá? Pessoal, depois dos gregos, Leucipo e Demócrito, ficaram muito e muito tempo sem novas proposições. Só voltando, os gregos foram 400 e 500 anos antes de Cristo e o novo modelo atômico surgiu apenas em 1808. Então, isso dá quase 2.300 anos depois, tá? Por isso que as ideias dos gregos foram importantes, porque elas duraram mais de 2.300 anos aí. Gente, no modelo atômico de Dalton, ao invés de ser apenas ideias e filosofia, ele propõe com base em fatos experimentais, ou seja, a partir de experimentos científicos, ele tenta explicar o que seria o átomo, tá? Então, quais são os experimentos? Seriam as leis ponderais, o comportamento dos gases e em função da variação de temperatura e pressão. Dalton ele reformulou uma teoria atômica que permite explicar a constituição da matéria, bem como a criação do primeiro modelo atômico. Olha que importante. Por que primeiro modelo atômico se teve o modelo dos gregos, tá? Porque o modelo dos gregos era apenas teórico. Então a gente pode falar que são ideias sobre os átomos, tá? Não chega a ser um modelo propriamente dito. Mas o primeiro modelo atômico, com base em experimentos científicos, vem com John Dalton. Tá? Pessoal, John Dalton ele propõe o seguinte: olha quais são as características. Os átomos são pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis e eletricamente neutras que constituem toda a matéria. Isso são átomos, tá? Então, átomos são pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis, neutras que constituem toda a matéria. Eu até costumo brincar com a minha esposa, eu digo que o meu amor por ela é como o átomo de Dalton. O meu amor é maciço, indivisível, indestrutível e assim por diante, tá? Nesse caso, nós temos o seguinte. Além disso, Dalton define o que é um elemento químico. Um elemento químico nada mais é do que um conjunto de átomos com a mesma massa e tamanho e, portanto, com a mesma propriedade. Lembra nas aulas passadas que nós discutimos a questão de substâncias. Por exemplo, quando eu tenho a substância pura água. A água ela é composta pela fórmula H2O. H, hidrogênio, é um elemento. Mas quantos átomos eu tenho desse elemento na molécula de água? 2. Por isso são H2O. E o O eu tenho apenas um átomo do elemento oxigênio na molécula de água. Tá? Então, se o átomo tem a mesma massa, tem o mesmo tamanho, ele é do mesmo elemento. Então, existe um elemento oxigênio, só que milhares de átomos iguais desse mesmo elemento. Além disso, nós temos que quando existe uma reação química, essa reação química, os átomos não podem ser criados nem destruídos, apenas rearranjados. Isso é coerente com as leis ponderais, porque nas leis ponderais, um outro químico, Lavoisier, dizia o seguinte: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, nesse caso, eu não consigo destruir os átomos, tá? Isso dá até uma ideia poética que é muito bonita. Ou seja, os mesmos átomos de ferro que estavam no Big Bang, lá na origem do universo, pode estar hoje aqui dentro do meu organismo, tá? Até porque o ferro é essencial para o nosso desenvolvimento. O cálcio das estrelas está presente nos nossos ossos. Então, isso significa que nada se perde e nada se cria. Ou seja, todo átomo criado lá na origem do universo é o mesmo que está disponível hoje e é o mesmo que estará disponível sempre, porque não tem como a gente destruir ele. Tá? Na época de Dalton, era conhecido aproximadamente 50 elementos.
Hoje nós temos 118, tá? Mas nessa época tinha apenas 50. O cientista, ele representou os elementos diferentes como esferas. Então, como ele propôs que os átomos eram pequenas esferas, ele criou essa simbologia. Ele desenhava o átomo como esfera. E ele colocava no centro símbolos para diferenciar o elemento. E criou uma legenda. Só que isso ficou bem difícil, tá? Então, houve uma mudança nessa simbologia. Outras características importantes da gente discutir sobre Dalton, ó, tem aqui o explore mais no cantinho. Ó. O daltonismo é uma deficiência visual que John Dalton apresenta, tá? Por isso que se chama daltonismo, vem em homenagem a Dalton, que é aquela dificuldade de distinguir algumas cores semelhantes, né? Então, quando confunde marrom com cinza, tá? Então, quando confunde cores aí semelhantes. Outra questão que a gente tem que discutir é que é bem comum a gente simplificar essa ideia do modelo de átomo como o modelo da bola de bilhar. Por que modelo da bola de bilhar? Porque como que é uma bola de bilhar? A bola de bilhar, ou de sinuca, né? Ela é exatamente desse jeito. Ela é esférica, ela é maciça. O que significa maciça? Que ela é toda preenchida por dentro, ela não é oca. E até então, né, a bola de sinuca ela é indivisível, tá? E também ela não tem cargas elétricas, ou seja, ela é eletricamente neutra, tá? Mas eu posso falar também que o modelo é o meu amor pela Gabi, tá? O meu amor pela Gabi é esférico, maciço, indivisível, indestrutível, tá? Então a bola de bilhar não foi proposta por Dalton, tá? É só um exemplo para facilitar o entendimento. Mas se você não quiser usar a bola de bilhar e quiser usar o meu amor pela Gabi, também é fácil de entender da mesma forma. Pessoal, aqui no próximo slide, nós temos a legendinha que Dalton criou. Essa é a anotação. Então, ele colocou todos os elementos como esferas e no centro ele colocava um símbolo para definir elas. Por exemplo, aqui o hidrogênio tinha um pontinho no meio. Ó. O carbono era todo pintadinho de preto. O oxigênio era todo vazio. Só que isso ficou um pouquinho difícil de compreender. Tá? Então, outro químico, né, por volta de 1810, Berzelius, ele organizou uma notação e usou como símbolos as letras iniciais dos nomes dos elementos em latim. Por isso que a hora que você observa a tabela periódica, algumas letras parecem não fazer sentido. Por exemplo, o enxofre na tabela periódica é escrito com a letra S, mas é devido a essa padronização, porque S é a letra inicial do nome enxofre em latim, que vem de sulfur, né? Ou o ouro. O ouro é representado pela letra AU. AU significa aurum, tá? Então são as letras iniciais de ouro em latim. Pessoal, depois disso, nós temos então o modelo atômico de Thomson. O modelo atômico de Thomson é um outro modelo que foi criado após o de Dalton. Professor, o de Dalton não tem mais validade? Tem, gente, só que o de Dalton foi reformulado pelo de Thomson. Lembra que eu disse no início da aula, quando o modelo não consegue explicar todos os questionamentos, a gente precisa reformular, tá? Então não descartar, mas reformular ele. Pessoal, durante praticamente todo o século XIX, o modelo de Dalton foi aceito. Porém, no finalzinho desse século, ocorreram muitos avanços científicos que obrigou os cientistas a reformular o modelo, tá? Por quê? Por que foi preciso reformular o modelo? Porque o modelo de Dalton ele não explicava a natureza elétrica da matéria. Como assim? Lembra lá no modelo de Dalton? Ele falou que a matéria era neutra, não tinham cargas elétricas. Só que ela possui cargas elétricas. E surgiram vários experimentos ao longo do século XIX que permitiu que evidenciasse que há a existência dessas cargas. Olha um experimento muito simples que vocês podem fazer em casa, né? Pode pegar uma caneta e atritar com o cabelo de vocês. Conforme você atrita a caneta com o cabelo de vocês, se você chegar próximo a um pedacinho de papel, a caneta vai atrair o pedacinho de papel. Isso explica que o papel, a caneta, o cabelo são feitos de átomos. E átomos têm cargas elétricas. Então, cargas opostas se atraem e a caneta atrai o papel para próximo dela, tá? Então, existem cargas elétricas. E o modelo de Dalton não consegue explicar, porque o modelo de Dalton falava que era neutro, tá? Outro experimento muito importante,
que ajudou a reformular o modelo de Dalton, né, é o experimento das ampolas de Crookes. Tá? Então, em 1897, finalzinho do século XIX, o cientista Thomson ele propôs que o átomo era divisível. Até Dalton era indivisível. Tá? E essa conclusão chegou por intermédio de um experimento com aparelho de raios catódicos, que foi chamado de ampola de Crookes. O que era essa ampola de Crookes? Tá? Essa ampola era basicamente um tubo de vidro com um pouquinho de gás lá dentro e 2 eletrodos ligados a uma fonte de energia. Um negativo e o outro positivo. O negativo seria o cátodo, o positivo o ânodo. E toda vez que a gente ligava a uma fonte de energia, do polo negativo para o polo positivo, ia um feixe esverdeado do lado oposto ao tubo. Então, esse feixe esverdeado foi explicado devido à natureza das cargas elétricas presentes nos átomos. Tá? Um exemplo dessa ampola de Crookes é aquelas televisões um pouco mais antigas, aquelas TV de tubo. Tá? Aquelas TV de tubo usam tubo de Crookes lá dentro, tá? Para poder produzir um pouco dessa luminosidade. Gente, dentre muitas observações feitas, Thomson concluiu que aqueles raios eram partículas ainda menores que os átomos, que tinham cargas elétricas negativas. Ou seja, então o átomo não era indivisível como o modelo da bola de bilhar de Dalton. O átomo ele é divisível. Existem partículas menores que os átomos. E uma dessas partículas eram as partículas com cargas elétricas negativas. Tudo isso fez com que Thomson propusesse um novo modelo atômico. Sabendo que a matéria é eletricamente neutra, a descoberta dos elétrons, partículas negativas, implicava na existência de partículas positivas, que foram denominadas de prótons. Os prótons são partículas subatômicas caracterizadas por terem massa 1836 vezes maior do que a do elétron, e a mesma carga, só que positiva. Aqui no cantinho, a gente tem um esqueminha que ele representa bem o que seria o modelo de Thomson. Então, o modelo de Thomson, ele traz que o átomo ele seria uma esfera. Então, percebe que isso foi mantido, né? Então, Dalton propôs a esfera foi mantida por Thomson. Porém, o modelo que era até então neutro e indivisível, ele passa a ser eletrizado. Então, o átomo de Thomson ele é uma grande esfera positiva com cargas negativas incrustadas. Essas cargas negativas incrustadas, elas recebem o nome de elétrons, tá? Então, grifa aí no cantinho. Elétrons são partículas negativas. E os prótons são partículas positivas. Só que no modelo de Thomson ele não representa os prótons, ele mostra apenas uma esfera grande positiva com os negativos incrustadinhos. Tá? O modelo de Thomson ele foi comparado por muitos anos com um pudim de passas. É como se o pudim fosse essa esfera grande positiva e as uva-passas são negativas. Esse modelo nunca foi proposto por Thomson, essa ideia de pudim de passas. Mas é só um esqueminha para facilitar o entendimento, assim como tem lá a bola de bilhar no modelo de Dalton. Inclusive, eu nem gosto de uva-passas, tá? Eu prefiro usar uma pizza aí com azeitona que vai fazer o mesmo processo, né? Então, a pizza redonda seria a esfera positiva e as azeitonas ali bonitinha seriam as cargas negativas. Ninguém gosta de uva-passas, tá? Continuando. Aqui nessa proposta de Thomson, Thomson afirmava que o átomo era, na verdade, constituído de uma esfera maciça de carga positiva com os elétrons incrustados nela. Aqui é um experimento de Crookes. Ele mostra um pouquinho mais para a gente poder descobrir esse experimento de Crookes. Para o experimento de Crookes, ele construiu aqui uma ampola, ligou uma bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo ela suga o ar para deixar um vácuo lá dentro da garrafa, da ampola. Ela puxa o ar. Aí lá dentro existe um cátodo, que é o polo negativo, e o ânodo, o polo positivo. Quando ligava essa tensão numa alta voltagem, partia uma radiação esverdeada do lado para o outro do tubo. Tá? E esses raios catódicos desviam-se em direção ao polo positivo, saindo então aí do cátodo e indo em direção ao ânodo.
Para quem quiser conferir mais, tá? Tem esse QR Code aí no livro de vocês, vocês podem ver mais sobre a ampola de Crookes e também sobre a descoberta do elétron para Thomson, tá? Aqui está a fotinha de Thomson, então Joseph Thomson foi muito importante porque ele fez grandes descobertas para o eletromagnetismo, sobre a eletricidade, para a química e outros campos científicos. Pessoal, esse é o modelo de átomo que nós entendemos hoje? Ainda não, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula para a gente continuar. Depois de Thomson, ainda assim existem limitações que foram reformuladas por outros pesquisadores, como Rutherford, Bohr e muitos outros, tá? Pessoal, um abraço, até mais. Ao finalizar essa aula, respondam os exercícios, tá? Lá dentro do infinito que eu disponibilizei para vocês. E até a próxima. Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi. Verdadeiro, mais sincero. Tchau, tchau.